Olá, bom dia a todos, bem-vindos. Eu sou o André, estás no canal Águia. Vamos aqui falar sobre as notícias do Benfica, não é? Apesar do campeonato estar praticamente decidido, ainda não está, portanto ainda estão 9 pontos em disputa. O Benfica ainda pode alcançar 85 pontos. E noutros tempos, 85 pontos foi o suficiente para ser campeão. Este ano ainda não está garantido esses 85 pontos, mas se partimos da hipótese de que o Benfica ganha os próximos 3 jogos e alcança esses tais 85 pontos, seria o suficiente, por exemplo, para ser campeão na época 2020, 2019, 2020, onde o Porto foi campeão com 82 pontos. O ano passado o Benfica, para vocês terem uma noção, foi campeão com 87 pontos, apenas mais 2 pontos do que aquele valor que pode atingir este ano. Na época anterior, portanto, 2022, aliás, 2022, peço desculpa, já falei da época 2023, que foi os tais 87 pontos. Na época 2022, o campeão atingiu 86 e na época 2021, que foi o último ano em que o Sporting foi campeão, atingiu 85 pontos. Portanto, e se nós recuarmos mais para trás, verificamos que há muitos outros campeonatos onde 85 pontos seria não só suficiente, como mais do que suficiente para ser campeão. Portanto, na melhor das hipóteses, podemos acabar esta época com 85 pontos, com apenas 2 pontos a menos do que o que fizemos o ano passado, o que não deixa de ser um número, de certa forma, que nos faz refletir. Falando aqui de números e continuando nesta saga de números, o Cox, apesar de estar-se a queixar e de ter feito um choradinho na comunicação social aqui há uns tempos, a verdade é que o Cox nunca na sua carreira atingiu os números que está a atingir este ano no Benfica. Portanto, ele nunca na sua carreira fez 11 assistências. E ele, com a assistência que fez no jogo de Braga, atingiu 11 assistências e 5 golos. Portanto, o Cox, que se disse uma grande estrela, no passado nunca atingiu estes números. Portanto, ele tem 16, esta época vai com 16 intervenções diretas nos golos do Benfica. E tem crescente forma, é verdade, que ele a jogar ali atrás do ponta de lança tem crescente forma, com certeza que sim, mas eu espero que ele também se adapte a outras posições. Pode não ser propriamente como médio centro, mas como médio ofensivo, não propriamente atrás do ponta de lança, no lado esquerdo ou no lado direito. Nós sabemos que a posição dele é aquela, mas por vezes tem que se fazer sacrifícios em prol da equipa. Mas eu sei que a tua posição onde rendes mais é essa. Pronto, este jogador, o Coco, é o terceiro jogador com mais intervenções para golo. Melhor que ele só Rafa, que é um mal amado na Luz, e de facto ele neste momento está a passar por um decréscimo de forma, mas isso não significa que não tenha feito uma boa época. E traduzido em 20 golos, é o marcador da equipa, e 15 e 14 assistências. Portanto, é o melhor marcador e o homem que tem mais assistências esta temporada é o Rafa, com uma contribuição direta, sendo assim, ora 20 mais 14, 34 intervenções diretas para golo. O terceiro classificado nesta lista é Di Maria, com 16 golos, e com a assistência que fez em Braga, passa a ter 13 assistências. Sendo assim, 29 intervenções diretas para golo. Depois temos também um honroso quarto lugar com Artur Cabral, com 11 golos e 3 assistências, e Fredrik Oshens, com 4 golos e 9 assistências, sendo que é o seu recorde pessoal de assistências, mesmo jogando fora da sua posição de origem. Mas de recordar que estes números que eu vos estou a dar são números gerais, portanto engloba Campeonato Nacional, Liga dos Campeões e Taças. E neste caso também no caso Liga Europa, porque o Benfica participa na Liga Europa. E depois também temos aqui o João Mário, que apesar de ser suplente, mas estes números não sei se estão certos, 9 golos e 3 assistências, estou a achar demais. Mas supostamente, portanto, o João Mário fecha aqui a tabela com 9 golos e 3 assistências a nível de intervenções diretas para gol, que dá 12 intervenções diretas. E, portanto, nós podemos verificar que, de facto, temos aqui números interessantes, não só em nível de pontuação máxima que podemos atingir, que é os 85 pontos, como também em nível de números individuais, quer dizer, temos aqui jogadores com números muito interessantes em termos individuais, mas aparentemente poderá não ser suficiente para ser campeão. Gostaria aqui também de falar da questão dos pontas de lança. Se nós formos a contar só com golos para o Campeonato Nacional, o melhor marcador do Benfica foi o recém-chegado e com menos minutos, Marcos Leonardo. Tem 7 golos só para o campeonato. Eu acabei-vos de dizer que o Artur Cabral tem 11, mas estou a contar com outras competições. Só para o campeonato, o Artur Cabral, salvo erro, o Artur Cabral tem 5 golos, sendo que
O Marcos Leonardo tem 7 só para o campeonato, porque foi a única competição que ele jogou e que marcou golos. Acho que na Liga Europa, não sei se ele chegou a entrar ou não, mas não marcou. E portanto, em terceiro lugar, nos pontas de lança, temos o Tjekstad com apenas 3 golos. E portanto, isto também é um número que nos poderá fazer refletir em termos de eficácia. Eu já disse aqui que a questão do Marcos Leonardo tem a ver com uma questão física, porque ele de facto chegou a ter a oportunidade de jogar 90 minutos, salvo erro, jogou 2 jogos, jogou 2 jogos de início, não propriamente os 90 minutos, e que teve um rendimento muito inferior, e de facto teve um rendimento sempre bom, sempre que vem do banco. Portanto, isto resolve-se como? Não é que ele seja um jogador de banco, porque ele no Santos marcou cerca de 20 golos por época, numa época marcou 20 golos, noutra também marcou 20 golos, salvo erro, e era um jogador titular. Portanto, não é questão de ser um jogador de banco, é sim um jogador que tem que ganhar uma condição física, e que ele, apesar de ser muito jovem, não tem ainda aparentemente a condição física para manter o alto rendimento ao longo de 90 minutos. E acho que a questão dele é esta. Creio que na próxima época será o titular indiscutível do Benfica, poderá ser superior inclusivamente ao Gonçalo Ramos, tem que melhorar ali na verdade. Ele é jovem, pode-se moldar. Uma coisa é tu seres um indivíduo em fim de carreira, 30 e tal anos. Agora um gajo com 20, acho que tem 19 ou 20 anos, pode-se muito bem moldar e adquirir características. Esta situação de que tu és aquilo e acabou, eu não sou muito assim. Eu acho que as pessoas podem mudar. Eu próprio mudo na minha vida particular em algumas situações. Não sei quanto a vocês, pronto. Eu, por exemplo, eu sempre fui um indivíduo do desporto, tive uma lesão, continuo a ser do desporto devido à minha profissão, do desporto, isto é, da atividade física, não é propriamente desporto. Sempre fui um indivíduo de atividade física, o meu trabalho é muito de atividade física. Tenho tido algumas lesões, mantenho o meu trabalho, porque gosto, mas adquiri outras competências no âmbito académico, não é? Portanto, as pessoas vão se adaptando, apesar da idade. E acho que o Marcos Leonardo é muito jovem, pode se adaptar e pode muito bem ser um jogador que ganhe, que adquira rotinas defensivas, isto é, rotinas de ser um jogador de pressão alta. Não, ele pode ganhar essa rotina, estou confiante que sim. E pode ser um jogador que na próxima época será titular. No entanto, eu para os próximos jogos, e correndo o risco de ser polémico, eu manteria o Arthur Cabral. De início, depois este jogador, manteria a estratégia. Arthur Cabral de início, está 60, 70 minutos, Marcos Leonardo. Falando de outros assuntos, portanto, temos aqui também a questão do Neres e do Arthur Cabral. Voltando, aliás, desculpem, do Neres e do Marcos Leonardo. E também do Arthur Cabral, não é? Porque vai existir uma pré-convocatória para a Copa América e estes 3 jogadores brasileiros foram observados atentamente pelo Dorival Júnior. O Dorival Júnior esteve no Estádio da Luz a assistir ao jogo, Benfica-Braga, o saudoso jogo que o Benfica ganhou 3-1, e está especialmente atento, segundo a comunicação social, ao Neres e ao Marcos Leonardo. Não significa que o Arthur Cabral também não possa ter a sua chance. Mas o Neres e o Marcos Leonardo foram os jogadores que mais se destacaram dos brasileiros. Porquê? Marcos Leonardo marcou 2 golos, logo houve um golo que ele marcou, mal tocou na bola. O primeiro toque que ele deu foi logo o golo. E o segundo golo também foi um golo de alguém que tem faro de golo. Portanto, Marcos Leonardo, apesar da sua compreensão física não ser a de um típico ponta de lança, porque é um jogador baixinho, e está-se a verificar que um ponta de lança não se mede aos palmos, porque está-se com uma eficácia tremenda, não, é um jogador que não, sem cerimónias, para rematar a risca, e foi feliz. E tem a ver, com certeza ganhou aqui uns pontos relativamente ao Dorival Júnior. A única questão é que não foi titular, e isso pode pesar também. E o Neres, que foi titular, e marcou um belo gol de cabeça, não é? E o Neres que fez um grande jogo, especialmente nos momentos do jogo em que ele teve do lado direito. Eu insisto que o Neres do lado direito é muito melhor do que do lado esquerdo, e portanto eu acredito que o Neres e que o Di Maria devem casar os dois na mesma equipa, e que para mim seria o Di Maria na esquerda, embora o Di Maria goste de jogar na direita, e o Neres na direita, e que depois trocassem. Mas o jogo tem que ter mais períodos de tempo o Neres na direita, não vou entender. Claro que eles podem rodar e trocar de posições, essa transmutação de posições é que dá dinâmica e deve acontecer, mas eu acho que o Neres deve partir na direita e o Di Maria na esquerda, apesar de Di Maria ser muito influente também pela direita. Mas acho que também pode ser na esquerda, é mais por aí. Agora o campeonato vai acabar, vamos ter novos jogadores, o Di Maria provavelmente vai sair, e portanto esta questão já não se coloca. Mas até ao final da época, se ainda tivermos alguma réstia de esperança de ser campeão, acho que devemos manter os melhores. Enquanto matematicamente for possível ser campeão, temos que manter os melhores, e só quando não for é que temos que pensar na próxima época e começar a fazer testes. Enquanto não for para começar a fazer testes, eu continuaria a pôr os melhores, e para mim os melhores é Neres e Di Maria. Até porque agora lesionou-se o Bá, e já falando da lesão do Bá,
O Boa tem uma lesão na coxa direita, salvo erro, e vai estar parado entre 15 a 20 dias. Portanto, até mesmo com a questão da lesão do Bá, já não se coloca a questão do Freddy Costas subir no terreno. Porque se o Bá não se tivesse lesionado, ainda tínhamos aqui a incógnita Freddy Costas. Com o Bá lesionado, não tendo outra alternativa para a lateral direita, só pode avançar o Freddy Costas para a lateral direita, porque factualmente não temos mais nenhum jogador para aquela posição. O Gilberto saiu no início da época, para o Brasileirão, e não temos mais ninguém no plantel principal para a posição, e tem que ser o Freddy Costas, que cumpriu grande parte da época, tanto a lateral esquerdo como a lateral direito, com bom rendimento, como os números assim o transmitem, as 9 assistências que fez e os 4 gols que marcou, com algumas debilidades também, é facto, mas ninguém é perfeito. O que é que falta falar? Falta falar também, já que estamos a falar, já que falamos em números há bocado, esqueci-me também de referir um número importantíssimo, que é Florentino, que das 7 principais ligas europeias, segundo noticiou o Jornal Record, o Florentino é o jogador com mais ações defensivas. Isto é importantíssimo, especialmente para o Benfica, que tem um meio-campo um meio-campo ofensivo, digamos assim, aquele tridente de meio-campo ofensivo é muito pouco reativo à perda da bola, e termos um jogador que dá esse equilíbrio como o Florentino acaba por ser importante, e essa importância está traduzida em números, no caso, o facto de ser o jogador com mais ações defensivas ao longo dos 90 minutos das 7 principais ligas europeias. O que é que há aqui mais para falar? Há aqui o mais importante, não é? Que é a questão do mais importante. Para mim não é o mais importante, mas se calhar é aquilo que gera mais expectativa nas pessoas, é o caso de Jota Silva. É um extremo do Vitória de Guimarães, jovem jogador, internacional português, com duas internacionalizações e recentes. É um extremo esquerdo, mas lá está, tem o pé direito, é tal questão do falso extremo esquerdo, que em vez de ir à linha cruzar, como antigamente, faz o movimento diagonal para procurar o remate de pé direito. É mais um extremo esquerdo, já temos vários com qualidade. Não, por acaso para extremo esquerdo temos usado o Oshens e temos usado o Neres, que para mim é uma adaptação. Mas também temos outros jogadores que foram contratados que podem fazer essa posição, como o Royleiser, embora eu acho que o Royleiser é mais para o lado, também para o número 10, ou para o lado direito. Temos também o Prestiani, que pode jogar naqueles lugares. Temos também aquele miúdo Diogo Gonçalves. É mais um, mas este tem qualidade. Atenção, este jogador de 24 anos tem uma cláusula de rescisão de 20 milhões, tem vários clubes europeus de média dimensão interessados, mas com mais condições financeiras que os clubes da Liga Portuguesa. E é um jogador que vai sair no final da época do Guimarães. Porquê? Porque ele tem contrato até 2025, ou seja, no final da próxima época é um jogador livre. Portanto, a estratégia do Benfica é jogar com a vontade do jogador, e também o Benfica acredita que o Guimarães vai ter que vender o jogador, uma vez que ele termina o contrato em julho de 2025, ou junho ou julho de 2025. E 20 milhões o Benfica acha muito, e acredita que pode baixar a sua precisamente pela questão contratual do jogador. Isto também o jogador vai ter que entrar aqui um pouco na estratégia do Benfica, recusar propostas eventualmente de outros clubes de média dimensão europeia que possam pagar aquilo que o Guimarães quer, para o Guimarães ter que aceitar uma proposta digna do Benfica, que andaria à volta dos 10, 15 milhões, que é uma proposta bastante digna, e acho que vai mais de encontro ao real valor do jogador. Este jogador esta época já completou 39 jogos, 15 golos e 7 assistências, o que para uma equipa como o Guimarães é um número bastante interessante, e é um jogador que o Benfica tem interesse, segundo alguma da comunicação social. Eu acredito que seja verdade, não tenho nenhuma confirmação oficial, obviamente, mas parece-me que faz sentido por aquilo que tem vindo da comunicação social. Acho que as informações batem certo, e acho que o Benfica realmente está interessado neste jogador. Acho que é um jogador que tem qualidade e que pode ser um grande reforço para o Benfica, não só por ser português, por ser internacional da nossa seleção nacional, e ser mais um lusófono a representar o nosso Benfica, com todo o respeito por todas as nacionalidades, não é? Acho que também é interessante termos alguns jogadores portugueses no plantel, e este jogador tem qualidade e pode ser uma mais-valia. Neste momento, portugueses temos no plantel é quem? O João Mário, o Rafa, o António Silva, o Nelson Semedo. Também falava-se que o Benfica queria contratar o Nelson Semedo para o lado direito, seria mais um português a vir para... Porque lá está, mas dizem-me assim, mas o Nelson Semedo é de etnia negra. Mas é português, nasceu em Portugal, enfim, tem nacionalidade portuguesa, é português, quer dizer, não é por aí. O Nelson Semedo também falou-se que poderia vir
mas o Nelson Semedo lá está, ainda não está a ser muito falado, é assim uma coisa muito superficial, por isso é que eu também não adiantei muito em relação a isso no vídeo de hoje. Bom, mas basicamente é isto, pessoal. Forte abraço, fiquem bem. O vídeo está assim um bocado escuro, devido a eu não tinha a luminosidade suficiente e, portanto, espero que o YouTube não prejudique mais uma vez por causa disso. Portanto, se gostarem deste vídeo, deixem like, até uma próxima, fiquem bem e viva o Benfica.